O relator da chamada PEC 66, o deputado federal Baleia Rossi, aqui por São Paulo, ele conversou sobre a proposta que prevê mudanças na forma de correção dos precatórios com o senador Davi Alcolumbre. O texto deve ser votado no Senado até semana que vem. Detalhes com a Beatriz Manfredini. A proposta de emenda à Constituição 66, que prevê mudanças na forma de correção dos precatórios, deve ser votada no Senado Federal até a semana que vem. O texto altera a forma como o governo federal, os estados e os municípios pagam dívidas reconhecidas pela Justiça. O relator da PEC na Câmara, o deputado federal Baleia Rossi, disse que conversou sobre o assunto com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre. O Davi me garantiu que, no máximo, até a semana que vem, nós votamos e promulgamos a PEC 66. E já vai ter impacto imediato. A PEC 66 já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Se passar no Senado sem alterações, seguirá para promulgação. O texto atual tira os precatórios do limite de despesas primárias da União a partir de 2026. Limita o pagamento dessas dívidas por parte de estados e municípios e refinancia dívidas previdenciárias desses entes com a União. Na prática, a medida alivia estados e municípios ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com mais prazo. Em discurso no Congresso Estadual de Municípios, em São Paulo, Baleia Rossi disse que o texto é uma forma de as cidades não viverem para pagar dívidas. A PEC 66, ela é uma esperança e uma realidade da gente dar para os municípios condições de não ficar mendigando, de ter realmente recurso para investimento na ponta, onde vocês sabem onde estão os problemas. O prefeito de Promissão, Hamilton Luiz Foz, concorda com a importância da PEC. O Estado e o governo federal, ele é uma entidade, né, pro munícipe, é uma entidade distante. Então a pessoa mora no município, né? Então é o município que ela tem as suas demandas e essas demandas elas só podem ser atendidas com mais recurso, né? O texto também foi citado por outros prefeitos durante o Congresso. Caso de Márcio Zanetti, de São José do Rio Pardo. O país inteiro, os municípios de todo o país esperam a promulgação da PEC 66, que vai trazer um alívio fiscal. Nós estamos repactuando a questão dos precatórios, de dívida previdenciária, e essa PEC deve aliviar as contas públicas para que a gente tenha recursos para investimento. Para ser aprovada, a PEC precisa obter em cada turno o voto favorável de 49 senadores, o que representa 3/5 da composição da Casa. A PEC 66 recebeu 62 votos favoráveis e 4 contrários em primeiro turno no Senado em julho e passará agora por segundo turno de votação. E agora análise aqui no Jornal da Manhã, vamos ouvir o Gesualdo Almeida, uma questão delicada, né, Gesualdo, essa questão dos precatórios. O governo Lula alega que recebeu uma dívida enorme, não paga pelo governo Bolsonaro e vice-versa, né, essas críticas. E quem precisa receber, de fato, aí espera, uma longa espera. É diferente quando a gente deve justamente para os entes públicos, né? Aí a gente recebe processo e tudo mais, mas o pagamento, o inverso é sempre difícil, né? A Constituição de 88, Marcelo, ela cria a responsabilização do Estado e o dever do Estado indenizar pelos prejuízos que venham a causar, pelos danos que ocasione a qualquer cidadão. E lá no artigo 100 da Constituição Federal, trata exatamente dessa questão do precatório. Imagine você que deve para alguém. Se você não pagar, sofrerá um processo chamado de execução e os seus bens serão penhorados. Os seus bens serão levados a leilão. Entretanto, os bens públicos não podem ser penhorados. Eles são impenhoráveis. Por isso que existe o sistema de precatório, uma fila de pagamento, cuja única consequência em não ser seguida essa fila é a possibilidade do Poder Judiciário determinar o sequestro das rendas para que aqueles que foram privados dessa fila recebam seus valores. Ocorre que esses precatórios já tiveram pelo menos 4 emendas ao longo da história, desde 88, e uma outra agora que se propõe. É verdade, de um lado, principalmente os municípios estão assoberbados com valores para pagamentos de precatórios que comprometem o seu orçamento. Mas de outro, nós temos o cidadão que sofreu um dano
que durante anos litigou no judiciário, com as prerrogativas da Fazenda Pública, com seus prazos em dobro, com seus processos morosos, e quando então ele está para receber, entra na fila desse precatório, que ano após ano é submetido a modificações e agora com a possibilidade, inclusive, de modificações de emendas constitucionais. De fato, se de um lado nós temos que preservar os orçamentos, principalmente dos pequenos municípios, de outro, temos que levar em consideração a sofreguidão dessas pessoas que por anos estão esperando o seu recebimento e que agora será postergado ainda. São reivindicações tributárias, né, Luana, com foco principalmente no aumento da arrecadação desses municípios aí de forma individual. Na sua avaliação, com a aprovação, né, possível aprovação da PEC dos precatórios, o que pode mudar na gestão de municípios, de estados também? Olha, Soraya, tem um impacto fiscal e principalmente no momento onde a gente fala sobre tarifaço, os impactos que isso tem trazido, né, e vai trazer ainda mais no médio e longo prazo para pequenos municípios. É óbvio que quando se olha um orçamento dessa magnitude em relação aos precatórios, traz aí a sensação de alívio, como bem foi colocado aqui durante esses eventos, discutindo essa temática da PEC dos precatórios. Porém, como foi bem colocado aqui anteriormente, existe uma consequência em relação a isso. É difícil você comemorar uma medida dessa que traz alívio orçamentário quando ela é uma medida, primeiro, paliativa e, segundo, que impacta em uma redução de recebimentos que são legítimos, que são legais e obrigatórios para cidadãos que aguardam o pagamento desses precatórios. Então, na minha visão, um absurdo a gente correlacionar um alívio fiscal a uma medida como essa, quando, na verdade, nós temos diversas outras pautas que deveriam ser objeto também de pressão política, de pressão no parlamento para que avancem, reduzindo custos, reduzindo gastos da máquina pública, como foi bem colocado aqui anteriormente, que com certeza trariam alívios legítimos. Mas é muito difícil, né, Soraya? A própria casa, o Congresso, o governo, cortar da carne, saber fazer realmente esses cálculos e essas análises de uma forma estruturada para que o peso recaia não sobre os cidadãos, mas sim sobre aquilo que realmente é passível de ser ajustado para atingir o equilíbrio fiscal. O Brasil e a população já está cansada da gente trazer aí alívios momentâneos, paliativos. O que a gente precisa é de seriedade no Congresso Nacional, nas autoridades políticas, no Executivo, no Legislativo, de modo geral, para que a gente saia dessa busca por puxadinhos, por ganhos imediatos, por alívios imediatos, prejudicando aqueles que mais precisam muitas vezes, para que a gente avance. A gente precisa olhar com seriedade esses temas fiscais para que a mudança seja de fato sustentável.